Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor. Mais uma semana que nós estamos para juntos continuarmos aprendendo um pouco mais sobre a palavra do Senhor nesse período de coronavírus. Então, as nossas escolas estão sendo online, então é uma possibilidade de nós estarmos aprendendo e não deixando, de aprender, não deixando de seguir a nossa rotina de estudos da palavra de Deus nesse período que é muito importante também. Então, hoje nós damos sequência à lição de número 7. Se você, por algum motivo, não pôde ver as aulas anteriores, elas estão disponíveis aqui no canal. É só você entrar aqui nos vídeos que vai estar todas as lições, desde a primeira até a sexta. E agora, hoje, nós estamos colocando a lição de número 7, falando sobre derrotando o primeiro inimigo. Lembrando que é a nossa escola dominical da classe dos jovens e durante todo esse trimestre nós estamos estudando sobre o livro de Josué. E hoje é o dia onde que nós iremos estudar um pouco mais e relembrar alguns fatos, alguns acontecimentos e também ter acesso a alguns dados que normalmente nós não tínhamos ou passávamos despercebidos sobre aquela musiquinha que eu tenho certeza que todos nós cantamos pelo menos umas 100 vezes na nossa vida. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. É sobre esse tema que nós iremos falar hoje e tratando de alguns pontos importantes, relembrando desse grande feito, desse extraordinário acontecimento que os hebreus presenciaram ali, sob a direção de Josué, através do nosso Deus, e nós vamos falar um pouco sobre isso e também trazer algumas informações que talvez nós não sabíamos e bastante interessante para a nossa meditação. Bom, então o título da nossa lição hoje, lição 7, derrotando o primeiro inimigo. O texto do dia se encontra em Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, que diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. E o nosso texto bíblico, para que você possa acompanhar a leitura da palavra de Deus após nossa aula, eu sugiro fazer a leitura. São apenas 10 versículos, então de maneira bem rápida a gente consegue fazer isso. Nosso texto bíblico, a lição está firmada sobre o texto de Josué, no capítulo 6, dos versículos 1 até o versículo 10. Então, eu sugiro a leitura após o término desse vídeo. Bom, então vamos dar início aqui à nossa lição. Relembrando aqui que o Senhor havia, nas lições anteriores, nós falamos de todo o trajeto do povo, saindo do Egito, até que a morte de Moisés, e com isso surge um novo líder escolhido por Deus, que era Josué, para agora conduzir Josué, terminando de conduzir aquele povo rumo à terra prometida, que havia sido feita essa promessa pela parte de Deus, e ele enfrenta vários desafios ali, e quando ele chega em Canaã, na terra prometida, ele começa então a enviar 2 espias para que pudessem observar ali toda aquela cidade, entender como que era a rotina deles, para que ele pudesse traçar estratégias para guerrear e tomar aquela terra que o Senhor havia dado ao povo de Israel por herança. Então, nesse cenário que nós damos início à nossa lição de hoje, onde que eles vão enfrentar a primeira guerra, vencer o primeiro inimigo, o primeiro grande obstáculo ali para que eles pudessem adentrar a terra prometida. Bom, e a guerra contra Jericó, que era a cidade onde que eles iriam passar para poder conquistar a terra prometida, não era somente do povo de Deus, mas também do próprio Deus, pois Deus havia trazido um juízo ali sobre a cidade de Jericó. Por quê? Haja vista que a medida da iniquidade, dos pecados daquela terra, daquele povo ali, dos amorreus, eles estavam já enchendo a Deus. Lembrando que Deus é longânimo, ele é muito paciente, ele é muito amoroso, porém ele também é justiça.
e todos os pecados daquele povo ali já estava cheirando mal, já estava sendo visto de forma ruim aos olhos de Deus. Então era o momento do Senhor trazer juízo ali. Então não era somente uma guerra para conquistar aquelas terras ali, mas sim também um juízo da parte de Deus sobre aquele povo. Bom, e ali acontece na derrubada da famosa muralha de Jericó, dos muros de Jericó, e a tomada da cidade. E os hebreus, eles eram uma pequena parte do gigante exército de Deus, da qual todos nós fazemos parte. E a Bíblia, ela não relata, mas depois do encontro do encontro com o príncipe do Senhor, que veio nas últimas lições, nós falamos um pouco sobre isso, que veio para poder trazer o juízo ali também. Ela, a cidade, né, que ele veio trazer um juízo sobre a cidade, Jericó, ele teria, Josué, ele estaria recebendo ali da parte de Deus uma estratégia para que pudesse traçar a guerra contra aquela cidade para a tomada de Jericó. E a cidade de Jericó, que era gigantesca, né, tinha uma área de cerca de 32 quilômetros de extensão. E os muros de Jericó, eles tinham cerca de 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Então era uma fortaleza gigantesca e muito sólida, digamos assim. E segundo a história, esses muros de Jericó eram considerados invencíveis, né? Pois as pessoas acreditavam ali que contava com a proteção dos deuses daquele povo daquela cidade, Jericó, os cananeus. E a fortaleza de Jericó e também os seus guerreiros, o seu exército ali, assombraram os espias que foram enviados por Moisés para observar aquela terra, inspecionar ali há cerca de 38 anos antes daquele momento onde que o povo havia chegado. E os espias enviados por Moisés, quando eles retornam para o povo ali, para Moisés, eles desesperados e assombraram ali o povo, estavam muito atemorizados e eles diziam, dentre as várias coisas que eles observaram ali, que os cananitas eles eram muito poderosos e as cidades eram muito fortes, eram muito grandes, então assustou aquele povo. Porém, é bom nós lembrarmos que, da mesma maneira que Moisés enviou os espias, Josué também, quando assume a liderança daquele povo, ele também envia os espias ali para poder procurar informações onde que pudesse ser usado para traçar estratégias ali. E nesse momento onde que Josué envia ali os seus espias, como nós já dissemos em lições anteriores, o desejo do rei de Jericó, ao descobrir que estavam infiltrados ali pessoas para poder espionar aquela cidade, era realmente matá-los. O rei queria descobrir a todo custo quem eram essas pessoas, o que eles queriam e matar a eles, para que eles não pudessem revelar nenhum grande segredo, nenhum dado ali de Jericó para um outro povo, temendo também uma grande guerra. E nesse momento onde que os espias são procurados ali pela cidade, a mando do rei para os matar, nós também mencionamos sobre Raabe, né, que foi um instrumento muito utilizado por Deus para que pudesse ajudar aqueles espias ali a não perderem a sua vida e cumprirem também a sua missão. E Raabe, então, ela fez com que os espias ficassem escondidos durante 3 dias. Então mostra que não era uma perseguição muito simples, né? Pelo contrário, a perseguição era muito forte a ponto de eles terem ficar escondidos 3 anos. Então era algo bastante grave essa procura e essa perseguição que aqueles espias estavam sofrendo ali. E a Bíblia relata também que
que o povo daquela cidade, os cananitas, eles procuraram por todo o caminho, por toda a cidade, dando a entender que aquilo era uma questão urgente, de vida ou morte, para que pudessem então encontrar esses homens e assim é, fazer com que eles perdessem a sua vida e saíssem dali. E ao analisarmos o caso da tomada de Jericó, dessa guerra travada ali, bem como os inimigos, os outros inimigos do povo de Deus na Bíblia, nós podemos observar uma coincidência, algo que é comum ali entre todos eles. Eles só são destruídos com a intervenção de Deus. Então isso também nos mostra um dado bastante importante, né? Talvez esse fato da intervenção divina nessas guerras do povo ali se deva ao fato de que o inimigo daquele que serve a Deus, ele sempre ele sempre está usando de forças espirituais da maldade e ele nunca age motivado tão somente por uma má índole, né, digamos assim, que é propícia, que é inerente ao ser humano, mas sim algo espiritual, uma batalha espiritual, e por isso é necessário então que o auxílio da parte de Deus nessas guerras se torne imprescindível para que aconteça a vitória. E para que pudesse travar essas guerras e alcançar os seus objetivos ali, a primeira coisa que Israel tratou de fazer foi realmente enfraquecer a Jericó, porque nada ou ninguém podia sair de lá. Podia entrar ou sair de lá, né? Então, o que eles fizeram? Qual foi a primeira estratégia, a primeira ação para que pudesse enfraquecer a Jericó ali? Eles fizeram com que os suprimentos de Jericó, os alimentos, se tornassem escassos, fossem acabando aos poucos. E para um dado importante também, né, que nós podemos trazer para a nossa vida, inclusive, para que nós possamos derrotar o mal, esse é sem dúvidas sempre o primeiro passo. Cortar o mal pela raiz. Cortar a fonte que fortalece. Afinal, tudo que nós alimentamos vai crescer. Então, precisava ser cortado ali os suprimentos, os alimentos ali para aquele povo, para que eles não pudessem continuar fortes ali, invencíveis e crescendo a cada dia mais. É necessário cortar o mal pela raiz, e assim também nós devemos fazer nas nossas vidas também. E ao longo da história de todo o povo hebreu, Deus tinha prometido a eles sucesso, vitória nas guerras, nas empreitadas rumo à terra de Canaã. E lá no início do livro de Josué, no capítulo 1, nós vamos relembrar, nós falamos disso também, que Deus ele reiterou o seu apoio a Josué, ao seu exército e também a todo o povo. Mas era necessário, parece que a fé dos guerreiros e do povo ali precisava ser avivada nesse momento onde que eles estavam prestes a dar mais um grande passo rumo à terra prometida. E então o Senhor relembra ali aquelas pessoas que ele iria entregar os inimigos nas mãos deles. Deus, na verdade, ele não precisava dizer novamente, visto que ele já havia prometido e ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete. Mas Josué e o povo precisavam ouvir isso novamente. Então foi dito a eles para que pudesse dar uma dose de ânimo, para que eles pudessem ser reavivados através da fé e motivados a continuar naquela empreitada, sabendo que Deus estava com eles e queria lhes dar a vitória. E a estratégia que Josué utilizou ali foi bem simples. Os homens simples, porém poderosos, né?
os homens armados saíram marchando na frente. E após, seguiam ali 7 sacerdotes tocando buzinas. E essas buzinas eram feitas de chifre de carneiro. E logo após essas pessoas com a buzina, havia a Arca da Aliança sendo conduzida. E é interessante com que era a regra, normalmente ali, que os coatitas iriam transportar a arca, iriam ser conduzidos por eles. Mas nessa ocasião, Josué fez diferente. Josué colocou com que sacerdotes conduzissem a arca. E lembrando também que a Arca da Aliança representa a presença de Deus, o concerto ali de Deus entre o povo. Era uma forma de Deus se fazer presente ali para que o povo tivesse a confiança que estavam guardados e protegidos e que Deus assim iria os ajudar rumo a essa batalha, né? E eles fizeram então assim como Josué ordenou, e eles ficaram rodeando a cidade por 6 dias, e até que uma vez por dia. E até que no 7º, então, eles contornaram a cidade durante 7 vezes. Então foi uma estratégia muito simples, porém poderosa e decisiva para a vitória daquele povo, onde Josué traçou todo esse plano, né? E Josué estabeleceu esse plano, essa estratégia, e foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos ali. Não teve ninguém que se opôs a essa estratégia, a essa ideia de Josué, não. Todos o apoiaram ali e começaram a se envolver por isso. Porém, eles tinham que esperar 6 dias. E isso pode parecer pouco para nós. O que é 6 dias, né? Menos de uma semana. Mas para aquele povo hebreu, esses 6 dias se tornaram uma eternidade, porque eles já haviam passado 40 anos lá no deserto e ainda terem que esperar mais 6 dias ainda para que eles pudessem ter a primeira vitória deles ali. Então era um tempo também onde que Deus estava tratando com a ansiedade daquele povo. Estavam ensinando ali a se controlar e a ter confiança em Deus. E Deus quis ver até onde que o povo ali iria se permanecer fiéis e também atentos ao comando que vinha do céu através da voz de Josué. E eles experimentaram ali nesse momento um alto nível de bênçãos de Deus e que puderam demonstrar para com Deus um alto grau também de fidelidade. E isso, a fidelidade é uma característica que não era presente na geração anterior, aquela geração que saiu com Moisés do Egito e que posteriormente vieram a morrer. O povo não tinha fidelidade a Deus, não era um povo confiante em Deus. Então o Senhor levanta uma nova geração juntamente com Josué para que pudessem adentrar a terra prometida. E Josué, naquele momento ali, ele tinha dado uma ordem ao povo que estava marchando ali, que estava andando. Ele tinha dito para eles: olha, vocês não vão gritar e vocês também não vão falar. Não é para que o povo possa ouvir a voz de vocês, nenhuma palavra deve sair da boca de vocês até o dia em que eu disser para vocês, gritem. Aí sim vocês vão gritar. E o povo precisava esperar ali uma ordem, um comando de Josué, do líder deles, para que pudessem então na hora certa gritarem em uma só voz. E os hebreus eles precisaram esperar ali por 6 dias e tomaram algumas decisões do ponto de vista militar pouco prudentes, digamos assim, e sobre um sol que estava ali castigando, né? Imagina um sol muito quente, com temperaturas muito elevadas, e eles precisavam então e eles tomaram algumas atitudes que certamente não foram muito prudentes.
Mas Deus, mais uma vez, na sua bondade, na sua longanimidade, né, ele oferecia ali uma oportunidade para que os idólatras de Jericó se arrependessem. E Jericó teve sua última chance e a desprezou, e a perdeu. Quantas chances Deus nos dá e às vezes nós nos jogamos fora e depois as consequências são horríveis, né? Então, nós devemos sempre aproveitar as oportunidades e as chances de reconciliação que o Senhor nos garante. E após então eles serem rodeados, aquelas pessoas que haviam sido determinadas por Josué de estarem rodeando ali a cidade por 7 vezes, já no 7º dia, os sacerdotes eles tocaram as buzinas de uma maneira longa, e depois da ordem de Josué, o povo enfim gritou. E como resultado desse grito, do toque das buzinas, os muros caíram, os muros de Jericó ruíram, e o povo então subiu aquela cidade e tomaram a Jericó, né, após essa queda desse muro. Então era um momento onde que o povo via mais uma vez o milagre de Deus acontecendo a olhos nus, né? Puderam sentir a presença de Deus e sentir que tudo que ele falava, que tudo que ele promete é verdadeiro, que ele estava usando ali Josué como um grande instrumento para que o povo pudesse alcançar a vitória rumo à terra prometida. E passado, né, longos anos, alguns estudiosos, alguns arqueólogos, eles eles pesquisaram e descobriram confirmaram na verdade, né, que as muralhas da cidade de Jericó eram de maneira impressionante muito altas e muito fortes, como nós já dissemos aqui. E as armas que eram existentes ali, as armas de guerras naquele tempo onde que o povo estava vivendo, que era o final ali da idade do bronze, eram insuficientes para poder destruir aquela muralha, aqueles muros ali. Então eles puderam perceber que somente com um abalo sísmico, né, com um grande terremoto, que poderia causar ali a queda de maneira tão grandiosa, tão expressiva daquela muralha, daqueles muros ali. Então, vejam só, através do grito do povo e dos toques das buzinas, gerou-se um terremoto que pôde então, enfim, derrubar as muralhas de Jericó. Então, esse é o que o nosso Deus faz, né? Ele usa de meios surpreendentes para nos trazer a vitória. E talvez nós nunca vamos descobrir, né, quais foram os mecanismos que Deus usou para destruir os muros de Jericó. Lembrando que essa parte do terremoto, que aponta para um terremoto, são estudos dos arqueólogos, né? Mas não necessariamente quer dizer que seja isso que fez com que os muros caíssem. Quem sabe não pode ser também a mão de Deus que foi ali e encostou naqueles muros e eles caíssem, ou mesmo a palavra dele, que é forte e poderosa a tal ponto, né? Se ele disser caia, e esses muros podem cair também. Então nós nunca vamos saber qual foi o meio utilizado ali por Deus, mas sinceramente isso não nos interessa. O principal fato é que as muralhas ruíram, as muralhas vieram a cair e Deus deu mais uma vez vitória ao seu povo. E a ordem que Deus estabeleceu ali a Josué para com o povo de Jericó foi que houvesse a destruição total daquela cidade. E os hebreus cumpriram assim fielmente. Porque, como nós já dissemos, aquela cidade estava cheia de pecados, cheia de iniquidades, eram pessoas devassas e deveria ser então riscado do mapa, deveria ser abolida aquela cidade, assim como foi Sodoma e Gomorra.
e juntamente com o povo, com aquela cidade, deveria ser destruída toda a cultura mundana e demoníaca que havia sobre aquela cidade. Porém, Deus, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus que cuida dos seus. E embora toda a cidade deveria ser destruída, Deus não se esqueceu de uma pessoa em especial naquela cidade. Raabe, exatamente, aquela que ajudou os espias, que deu a proteção necessária para que eles pudessem colher informações ali. Deus não se esqueceu de Raabe. Ela então foi preservada naquela ocasião ali de destruição de Jericó, inclusive porque ela havia se convertido a Deus após ter escutado daqueles espias qual era a missão deles, após ter os guardado ali, os escondido, né, para que pudessem viver e levar as informações necessárias. Ela teria se convertido a Deus e Deus então a preservou ali. E ela se tornou, né, e até hoje nós vemos o nome dela mencionado lá na Galeria da Fé, né, em Romanos, em Hebreus, que nos apresenta essa Galeria da Fé, e o nome dela está registrado lá como uma das heroínas da fé. E Raabe então foi preservada juntamente com a sua família. E aí nós lembramos então de uma palavra dita por Paulo séculos, muitos séculos após, e que é verdadeira desde o princípio, que é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Raabe creu, Raabe se converteu a Deus juntamente com a sua família, e por isso, pela misericórdia de Deus, pela sua longanimidade, ela foi preservada ali, sua casa foi preservada, a sua vida também, e eles foram as únicas pessoas que não foram dizimadas daquela cidade e daquele mapa. Então Raabe entrou mais uma vez para a história, e como nós falamos ela em lições anteriores, ela vai ser mencionada no Novo Testamento, e ela também entra na genealogia de Jesus. Raabe participou da genealogia de Jesus. E agora, né, após a queda dos muros ali, Israel teria à sua frente a cidade de Ai, para encerrar a primeira guerra, a primeira campanha militar, e depois eles empreenderiam a segunda guerra, a segunda campanha, rumo a gigantescas cidades ali que estavam localizadas ao sul de Canaã, que é quando eles enfrentariam ali a grande coligação, né, dos amorreus. E por fim, então, depois eles enfrentarão a terceira grande guerra, que as guerras que haviam sido travadas ali contra a Confederação do Norte. Então nós vamos ver isso nas próximas lições, seguindo nessa linha de estudos. Então a lição de hoje é basicamente isso, dessa semana. Nós abordamos aqui todos os pontos de maneira resumida, mas sem deixar nenhuma informação mais relevante aqui passar em branco. Então eu espero que vocês tenham gostado. Desejo que Deus nos abençoe, continue abençoando você e a sua família. Lembre-se dessa atitude de Raabe e também do que foi dito pelo apóstolo Paulo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós estamos protegidos se nós crermos, se nós confiarmos e entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus. Estamos passando por um momento muito sério aí no nosso país e no mundo, mas se nós depositarmos a nossa confiança em Deus, certamente Ele irá nos surpreender, Ele irá guardar a todos nós e as nossas casas. Continue orando pelo nosso país, pelas nossas autoridades, para que Deus dê sabedoria a eles, para que possam tomar as decisões acertadas frente a esse momento, e também para que tão logo possamos voltar à normalidade, possamos enfim ficar livres dessa
pandemia do Covid-19. Então, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e permitindo Deus, na próxima semana nós estaremos aqui novamente. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Um bom início de semana a todos nós.